Eu terminei com minha namorada para curtir o carnaval. Um mês depois, ela ganhou milhões na Mega Sena e eu acabei preso tentando voltar. Eu nunca fui um cara bom. Eu gostava de parecer confiante, de falar alto, de fazer piada, de fingir que estava sempre no controle. Mas, na verdade, eu era imaturo, egoísta e movido por validação. E a Ana, ela era exatamente o oposto de mim. Ela era doce, trabalhadora, leal, do tipo que lembra do seu lanche favorito sem você pedir, do tipo que te manda mensagem antes de uma entrevista desejando sorte, do tipo que acredita no seu potencial mesmo quando você não merece. Mas chegou fevereiro, e com ele, o carnaval. Meus amigos começaram. Você vai ficar namorando logo agora? Carnaval é época de viver. Depois você volta com ela. E eu deixei aquilo entrar na minha cabeça. Em vez de valorizar a mulher incrível que eu tinha, comecei a enxergar ela como um obstáculo para minha diversão. Como se compromisso fosse prisão. Como se fidelidade fosse perda. Uma semana antes do carnaval eu terminei. Sem briga. Sem traição. Só frieza. Disse que precisava de espaço. Disse que queria me descobrir. Disse que não estava pronto para algo sério. A verdade? Eu queria curtir sem culpa. Ela chorou na minha frente. Os olhos vermelhos, a voz tremendo. Mas mesmo ali, destruída, ela não me xingou, não fez escândalo, não tentou me manipular. Só disse: eu te amei de verdade. Espero que você nunca se arrependa da sua escolha. Eu ri por dentro. Arrependimento? Por causa de carnaval? Eu achava que estava ganhando. Eu não fazia ideia do que estava jogando fora. Os 4 dias de carnaval foram exatamente como eu imaginei. Barulho, álcool, gente que eu nunca tinha visto me chamando de parceiro. Mulheres que sabiam meu nome por 10 minutos e depois desapareciam. Eu me senti livre. Postava vídeos cercado de gente, stories com frases como "vivendo o melhor da vida". Eu queria que a Ana visse, queria que ela pensasse que eu estava melhor sem ela. Mas a verdade é que cada vez que eu desbloqueava o celular, eu procurava o nome dela nas visualizações. Ela não assistia, não mandava mensagem, não perguntava se eu estava bem, não reagia. Nada. Quando o carnaval terminou, meus amigos voltaram para suas rotinas. As mensagens diminuíram. As festas acabaram. E eu voltei para um quarto silencioso. Sem a Ana me perguntando como foi meu dia. Sem alguém organizando meus horários. Sem alguém me incentivando a ser melhor. Eu percebi algo que meu ego não queria admitir. Eu tinha trocado estabilidade por 4 dias de ilusão. Mesmo assim, meu orgulho era maior. Eu pensei: ela vai sentir minha falta. Uma hora vai mandar mensagem. Mas ela não mandou. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada. Até que 1 mês depois, eu vi algo que fez meu estômago gelar. Uma foto dela sorrindo, segurando um papel, cercada de gente com a legenda: "Obrigada, Deus." E o nome do prêmio: Mega Sena. Eu ri na hora. Deve ser zoeira. Mas não era. Ela tinha ganhado. E não era pouco. Era o tipo de prêmio que muda a vida de qualquer pessoa. O tipo de prêmio que resolve gerações. O tipo de prêmio que transforma alguém comum em milionária da noite pro dia. Enquanto eu gastava o que não tinha no carnaval, ela estava segurando o bilhete premiado. E naquele instante, algo feio nasceu dentro de mim. Não foi felicidade por ela. Não foi orgulho. Não foi arrependimento pelo amor perdido. Foi inveja. E junto com a inveja, uma ideia começou a crescer. Eu ainda posso voltar. Mas eu não queria voltar por amor. Eu queria voltar pelo dinheiro. E isso foi o começo da minha queda. Eu comecei a pesquisar feito um louco. Entrei em site de notícias. Procurei pelo nome dela. Procurei pela cidade. E lá estava. Moradora da cidade ganha sozinha prêmio acumulado da Mega Sena. Sozinha. Sozinha. O prêmio era de 78 milhões. 78 milhões de reais. Eu precisei sentar. Ela não tinha feito bolão, não dividiu com ninguém. Não era prêmio pequeno. Era daqueles acumulados absurdos que aparecem no Jornal Nacional. Enquanto eu gastava R$ 1.000 em bebida para impressionar desconhecidos, ela estava segurando um bilhete que valia mais do que tudo que eu provavelmente ganharia na vida inteira.
Eu fiquei olhando a foto dela na reportagem. Ela estava diferente, não por causa do dinheiro, mas porque ela parecia leve, confiante, forte. A legenda dizia que ela trabalhava desde os 16 anos, que sempre ajudou a família, que pretendia investir o dinheiro, ajudar a mãe e criar projetos sociais. Até milionária, ela parecia mais nobre do que eu jamais fui. E ali, em vez de pensar, ela merece, eu pensei, era para eu estar do lado dela. Comecei a imaginar, se eu não tivesse terminado, se eu tivesse sido paciente, se eu tivesse sido homem, eu estaria ali, ao lado dela. Talvez morando numa casa nova, talvez viajando, talvez vivendo uma vida que eu nunca tive capacidade de construir sozinho. Mas eu joguei isso fora por 4 dias de carnaval. E o pior, eu ainda não tinha aprendido nada. Porque, em vez de assumir meu erro, eu comecei a traçar um plano. Eu mandei mensagem. Oi, Ana. Tava pensando em você. Visualizado, sem resposta. Mandei outra. Eu errei. Podemos conversar? Nada. A terceira foi mais direta. Eu ainda te amo. Mentira. Eu não amava. Eu queria o que ela tinha se tornado. E quando ela finalmente respondeu, foi uma única frase. Não me procure mais. E ali nasceu algo perigoso dentro de mim. Eu não aceitava perder. Não aceitava que ela estivesse melhor sem mim. E muito menos aceitava que estivesse milionária. Longe de mim. Eu não sabia ainda, mas aquela obsessão ia me levar para um lugar muito pior do que o vazio pós-carnaval. Ia me levar direto para a delegacia. Depois daquela mensagem, não me procure mais. Algo virou dentro de mim. Eu poderia ter aceitado, poderia ter sentido vergonha, poderia ter seguido minha vida, mas eu não soube perder. Comecei com desculpas disfarçadas de romantismo. Só quero conversar. Você sabe que o que tivemos foi especial. Dinheiro nenhum compra o que a gente viveu. Mas cada mensagem ignorada me deixava mais irritado. Eu passei a acompanhar tudo dela. Redes sociais, notícias, perfis de amigos. Descobri que ela tinha pedido demissão, que estava organizando a vida financeira, que tinha contratado assessoria, que tinha se mudado para um condomínio fechado, e isso me consumia. Eu comecei a inventar na minha cabeça que ela estava sendo manipulada, que alguém estava afastando ela de mim, que eu tinha direito de falar com ela. Direito. Olha o nível da minha arrogância. Um dia, fui até o antigo trabalho dela. Perguntei informações. Disse que era urgente. Outro dia, fiquei parado na frente do prédio onde ela morava antes. Eu já não estava atrás dela por amor. Eu estava atrás do dinheiro e do ego ferido. Ela bloqueou meu número. Bloqueou minhas redes. Pediu para amigos avisarem que eu precisava parar. Mas eu não parei. Comecei a mandar e-mails, a criar números falsos, a aparecer em lugares que sabia que ela frequentava. Até que uma tarde, quando tentei entrar no condomínio dizendo que era ex-namorado, a segurança me barrou. No dia seguinte, recebi uma notificação judicial. Ela tinha pedido medida protetiva, ordem de restrição. Eu fiquei furioso. Como assim? Eu, que amava. Eu, que só queria conversar, mas no fundo eu sabia. Eu tinha cruzado a linha. Mesmo assim, eu ignorei. Achei que era exagero. Achei que ela estava sendo influenciada por advogados. Achei que eu ainda conseguiria convencer ela. E foi exatamente essa decisão que destruiu o pouco que restava da minha dignidade. Porque quando você ignora uma ordem judicial, a consequência não é emocional, é criminal. Eu recebi a notificação da ordem de restrição numa terça-feira. O papel dizia claramente que eu não poderia me aproximar dela, nem manter qualquer tipo de contato, direto ou indireto. Distância mínima determinada. Qualquer descumprimento resultaria em prisão. Eu li, assinei e ignorei. Na minha cabeça distorcida, eu ainda acreditava que aquilo era exagero, que ela estava emocionada, que no fundo ainda tinha sentimento. Eu transformei a rejeição dela em desafio. Alguns dias depois, descobri por um conhecido que ela estaria em um evento fechado com investidores. Um restaurante sofisticado
reservado, onde ela começava a estruturar a nova vida. Eu fui. Fiquei do outro lado da rua, observando. Quando vi ela sair do carro, diferente, elegante, segura, algo queimou dentro de mim. Não era amor, era posse. Eu atravessei a rua. O segurança me reconheceu da vez anterior e já se colocou na frente. Mas eu consegui ver o rosto dela. Ela também me viu. E o que eu vi nos olhos dela não foi medo, foi decepção. Ela pegou o celular. Eu comecei a falar alto. A gente precisa conversar. Você tá exagerando. As pessoas começaram a olhar. O segurança me afastou. Eu resisti. Em menos de 10 minutos, a viatura chegou. Quando o policial perguntou meu nome, eu ainda tentei me fazer de vítima. Eu só queria falar com minha ex. Ele olhou o sistema. Depois olhou para mim. O senhor está descumprindo uma medida protetiva. Naquele momento, o peso da realidade caiu. Não era mais discussão de relacionamento. Não era mais drama. Era crime. Eu fui algemado na frente dela. Na frente de estranhos. Na frente de câmeras de celular. Na frente da mulher que um dia me amou de verdade. Enquanto me colocavam dentro da viatura, eu vi ela virar o rosto e entrar no restaurante, sem olhar para trás. Na delegacia, sentado numa cadeira fria, eu finalmente entendi a dimensão da minha queda. Eu tinha trocado uma mulher incrível por 4 dias de festa. Tinha trocado amor por ego. Tinha trocado dignidade por obsessão. E agora, eu estava fichado, com processo, com antecedentes e completamente sozinho. Mas a pior parte ainda estava por vir, porque dinheiro muda a vida de quem ganha, mas expõe o caráter de quem perde. Passei a noite na delegacia, fria, silenciosa, humilhante. Não é como nos filmes. Não tem discurso impactante, não tem trilha dramática. Tem só você e o eco das próprias decisões. Eu sentei naquele banco de concreto e pela primeira vez não tinha ninguém para culpar. Não eram meus amigos. Não era o carnaval. Não era o dinheiro dela. Era eu. No dia seguinte consegui responder em liberdade, mas agora havia um processo formal por descumprimento de medida protetiva. Meu nome circulando. Comentários nas redes. Gente que me conhecia começando a cochichar. E ela seguiu a vida. Descobri semanas depois que ela tinha criado um projeto social para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Investiu parte do prêmio. Comprou uma casa para a mãe. Sumiu da internet. Ela usou os 78 milhões eliares para construir. Eu usei meu orgulho para destruir. O processo andou rápido. Audiência marcada. Advogado caro que eu mal podia pagar. Meus pais decepcionados. Amigos sumindo. Igual depois do carnaval. Na audiência eu a vi novamente. Ela estava serena. Não havia ódio no rosto dela. Havia limite. Quando o juiz perguntou se ela se sentia ameaçada, ela respondeu com firmeza. Eu só quero paz. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação, porque eu percebi que tinha me tornado exatamente o tipo de homem que eu dizia nunca ser. Controlador, invasivo, obcecado. O juiz manteve a medida protetiva e reforçou as restrições. Qualquer nova tentativa de contato significaria consequências mais severas. Saí do fórum menor do que entrei. Não perdi ela por causa do dinheiro. Perdi ela no dia em que escolhi meu ego. O dinheiro só revelou quem eu realmente era. E agora, enquanto ela construía uma nova vida milionária e cheia de propósito, eu tentava reconstruir a minha do zero. Sem ela, sem status, sem orgulho, só com a lição. Porque algumas escolhas custam caro, e às vezes o preço não é dinheiro, é caráter.